Causas sociais interferem na vivência em religião? Quando a gente fala em causas sociais, a gente entende que é o mundo em um todo. E aí, essa vivência no mundo é devido às suas comunidades, às suas lideranças, elas são muito problemáticas. Óbvio que o mundo ele precisa de uma evolução. Ele precisa de um grande entendimento para que o ser humano viva bem. Quando falamos em causas sociais, isso se correlaciona a vários assuntos. A pobreza, a fome, a falta de saneamento básico, a falta dos cuidados com a saúde. Isso tudo engloba milhares de coisas do que precisam ser resolvidas. E aí muitas vezes não são resolvidas no mundo. Nas nossas vivências, em algum momento do nosso destino, nosso Ori precisa despertar em relação ao que a gente vive dia após dia mediante a nossa existência. Por exemplo, uma pessoa pobre que não tem condições. Eu vivo na pobreza, eu passo fome. Então essas pessoas elas não têm condições. Muitas pessoas não trabalham, muitas pessoas são dependentes, muitas das vezes, do Bolsa Família, do dinheiro o qual o Estado ou o país, ele acaba ajudando de uma certa forma. Quando a gente fala em Odu, o Odu são as repetições dos erros, inclusive no mundo em geral. A gente tem o aspecto mundo e o aspecto pessoal de cada um. O mundo ele tem muitos problemas mediante a essas lideranças, como a ganância, a falta de atenção proveniente ao que a pessoa precisa. Então aí por isso que precisa ter essa evolução numa cidade, num bairro, num estado ou em todo o país. Existem Odus, eu digo pessoalmente, no destino pessoal de cada um. Existem Odus que algumas pessoas vivem na pobreza, vivem ali empurrando com a barriga as suas vivências. E alguns Odus falam com que esse Ori desperte, ou que uma pessoa precisa sair daquele ambiente, daquela página do qual ela vive aquele destino, para despertar, para mudar o seu ponto de vista mediante a essa vivência. Então tem alguns Odus que falam que uma pessoa precisa fazer uma viagem para ter uma descoberta de alguma coisa. O Odu que fala que uma pessoa precisa se mudar, sair daquela existência ao qual ela vive, para um novo olhar, um novo ponto de vista de uma certa ocasião. Por exemplo, ela vive na pobreza, na miséria, na fome. Então ela precisa mudar, ela precisa virar a página. O que você tem feito para mudar a situação do que você está vivendo? O seu Ori ainda não despertou? Você vive ainda esse conceito de remoer sempre, não cria ideias, não cria pensamentos produtivos do que faz com que você tenha uma descoberta e acaba saindo daquela vivência. Por exemplo, se eu cultuo Exu, se eu cultuo a minha cabeça, óbvio que eu posso ter, a partir do início, quando eu começo a cultuar. Óbvio, se eu tenho uma vida pobre, uma vida ruim, sem prosperidade, eu vou começar a cultuar Exu para que ele organize as questões do meu destino. E a minha cabeça para que ela desperte, para que eu consiga me alinhar nesse destino e caminhar nesse caminho produtivo para que as coisas boas, as bênçãos, retornem para mim, mediante ao que a gente faz em ritualística. Se eu vivo essa vida e começo a cultuar, eu começo a entender e despertar aquilo do que eu preciso, aquilo do que eu tenho a necessidade. E aí eu preciso mudar aquela página daquela vivência, daquela situação ruim. Por quê? A fome, a miséria, a doença, a falta de saneamento básico, devido a ter a falta de saneamento básico, acaba acarretando numa doença, acaba tendo muitos problemas mediante essa questão. E aí eu preciso despertar. É aí que entra Exu e o seu Ori, que te faz despertar e faz com que você mude essa existência sobre aquilo que você está vivendo no momento. Mas aí, como eu te perguntei anteriormente, o que você tem feito para mudar essa existência do momento? Se você não tem feito nada, se você não tem um conhecimento, a gente tem que abrir a mente, abrir as portas do conhecimento na nossa vida, para que a gente comece a absorver informações produtivas e eficazes nos nossos caminhos. Então, o que você tem feito? Você tem tentado virar a página dessa vivência ruim? É aí que você precisa. E se uma pessoa, como eu disse no vídeo anterior, vive na loucura, o espiritual influencia o físico,
a vivência do momento. Se você vive no infortúnio, no negativo do momento, através do que o Odu fala, você precisa ali despertar. Por exemplo, aquele vídeo anterior, a pessoa precisa despertar que o marido, ele é um problema para ela. Óbvio que ela tem o contexto de ser pobre, de viver ali numa questão que falta saneamento básico, que falta acompanhamento psicológico, que falta, né, as coisas existenciais para que o ser humano viva bem. Aí isso já é um problema global do mundo, devido às suas lideranças. E se você não sai desse problema que o mundo lhe impõe, você acaba vivendo a loucura do destino. Quer dizer, então o marido não deixa com que ela tenha a doença, ela tem o HIV. Então o marido não deixa com que ela se cuide. Por quê? Por causa de ciúme, né? Por causa de uma série de coisas que ela vai provocar a sua morte mediante as consequências da saúde e não vai se despertar. Ela vai viver aquilo até com que ela morra. Ela vai vivendo na loucura. Óbvio que uma coisa complementa a outra. A pobreza, a falta de atenção mediante aos problemas da comunidade do Aie, da terra, começa a causar impactos na sua vida, no seu destino pessoal também. Agora, se uma pessoa vive todo esse contexto e não consegue despertar, por isso que a gente faz ebós, a gente dá comida à cabeça, né? Tem pessoas que têm necessidade de assentar o Exu para Exu organizar isso daí e fazer com que a pessoa desperte, comece a caminhar no caminho produtivo. Ela começa a ter prosperidade, sai, ela cria ideias, cria coisas. Eu não tenho carteira assinada, não consigo emprego. Mas ela cria um domínio na mente que ela começa a criar, ela começa a ter a criatividade de fazer algo, fazer um bolo para vender. Bater de porta em porta vendendo alguma coisa. Ou talvez vendendo Natura, Avon, Boticário, perfumes. Então a pessoa ela não vai parar ali mediante aquele cenário ruim. Ela vai tentar sempre a produtividade de correr daquela situação ruim, mediante ao que o Ori desperta. O único problema do ser humano é a zona do conforto. A zona do conforto é um perigo para a nossa vida, porque faz com que a gente viva em labirintos e parando no mesmo lugar. É isso que falou Sameji, você viver a loucura, viver tentando sair desses labirintos, até mesmo psicológicos, porque a mente, já que é o Odu da loucura, então vai influenciar a sua mente, o seu psicológico, e aí você para sempre aonde? No mesmo lugar. Então tudo está englobado mediante a questão espiritual. Questões sociais, ciência, tudo está interligado à sua vivência espiritual. Tem uma pessoa que falou assim no comentário. O que tem a ver esse vídeo com a religião? Totalmente tem a ver, já que a gente estuda Odu. Se Odu são repetições do destino como erros que você precisa consertar, você precisa despertar, de coisas que você vive, né? Na questão da loucura realmente, você precisa sair disso para você prosseguir na sua missão que você veio fazer aqui. Entenderão agora? Muito axé e um ótimo dia a todos. Até logo!